Senhores telespectadores, no último programa fomos desde a República até ao 25 de Abril. Hoje, para acabar esta pequena série sobre a história nacional, segue-se falar dos 36 anos que decorreram depois da Revolução de 25 de Abril. Este é o quartel da Pontinha. Foi aqui que funcionou o quartel-general, o comando da Revolução de 25 de Abril. A Revolução de 74 tem uma importância enorme na história portuguesa, porque Portugal deixou de ser, como era, uma vasta zona do mundo, enfim, era um império, e passou a ser este pequeno retábulo da Europa aqui no calcanhar do mundo. E, portanto, isso mudou completamente a nossa atitude, a nossa posição, a nossa identidade. O Portugal de hoje não é igual ao Portugal de ontem. Isso toda a gente o vê. Saíram da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, viaturas blindadas, com um capitão Salgueiro Maia, e meia dúzia de soldados. Vieram até Lisboa, subiram ao Chiado, apontaram para o Convento do Carmo, porque lá dentro estava o chefe do governo, o professor Marcelo Caetano. E o professor Marcelo Caetano lá dentro deu ordens para que não houvesse qualquer resistência. Não, ele fez questão que não houvesse violência nenhuma, não? E, portanto, houve um tempo em que se parou. Depois o chefe do governo rendeu-se, foi levado para a Ilha da Madeira, o Presidente da República também, e, portanto, caiu todo o regime. Uma junta de salvação nacional composta exclusivamente por militares tomou conta do governo e inicia-se uma fase nova da história portuguesa. Devo dizer que, na altura da própria Revolução, do 25 de Abril, viveram-se em Portugal momentos de júbilo extraordinários. A multidão veio para a rua, cantavam, andavam com cravos vermelhos, não sei de onde é que eram os cravos, toda a gente tinha um cravo, ou na lapela, ou no cabelo, ou no cano da espingarda, e pequenos grupos passavam entre a multidão a dizer um slogan: o povo unido jamais será vencido. E daí a pouco toda a multidão dizia isso: o povo unido jamais será vencido. Era a tática do Partido Comunista, que tentava organizar uma grande força, aliança Povo-MFA. MFA é Movimento das Forças Armadas. Era uma ligação entre as camadas populares e o exército comprometido na Revolução. Portanto, essa ideia de uma aliança Povo-MFA aparece logo no 1º de Maio. O momento de maior adesão de todo o país ao 25 de Abril é o 1º de Maio de 74. É 8 dias depois do 25 de Abril. Um momento muito emocionante. Os lisboetas viram com surpresa bandeiras e cartazes com a foice e o martelo, que eram os emblemas do Partido Comunista, que até então eram rigorosamente proibidas, e que o partido funcionava mas na clandestinidade.
não há Constituição, a Constituição de 1933 foi revogada e, portanto, não há Constituição, o governo é provisório até que se faça uma nova Constituição e possa haver, outra vez, outro governo constitucional. Isso durou 2 anos. Só em 76 é que houve uma Constituição nova, que é atual, é a que está atualmente em vigor, com algumas correções dos atos adicionais, porque a Constituição prevê que de tantos em tantos anos pode ser revista. Durante esses 2 anos viveu-se em regime de governo provisório. Esses 2 anos são anos atormentados. Praticamente não havia mês nenhum em que não houvesse uma coisa dramática e emocionante. Alteração da ordem, violência na rua, violência nos quartéis, violência nos bairros, ocupação de casas, ocupação de fábricas, incêndios nas sedes dos partidos. Foi realmente um período mau. E porquê? Julgo que a explicação é esta. O 25 de Abril, essencialmente, origina-se nos quartéis para acabar com a Guerra da África. A Guerra da África dura já há mais de uma dúzia de anos, embora nunca foi assim uma guerra de grandes batalhas, muitos contra muitos, não. Era uma guerra contra a guerrilha. Mas isso era terrível, porque desgastava as nossas forças. Para conter a guerrilha numa região, eram precisos milhares de soldados. Portugal fazia um esforço de guerra enorme para ter em 3 frentes de batalha, todas muito grandes, a Guiné, Angola e Moçambique. Ter estas 3 frentes bem guarnecidas, porque realmente durante a guerra os rebeldes nunca conseguiram estar numa posição vantajosa. Nunca conseguiram ocupar um povoado, que era o objetivo deles, para poderem depois ser reconhecidos pela comunidade internacional. Portanto, as nossas tropas mantiveram sempre o domínio da situação, mas em todo caso tinham de estar lá, tinham que estar no mato. Havia vítimas e foi um desgaste enorme que impressionou fortemente, sobretudo as camadas jovens, os estudantes. Os estudantes sabiam que, quando acabassem o curso, o que lhes esperava era uma guerra com a qual eles não simpatizavam. As famílias, a mesma coisa. Muitas famílias perderam lá os filhos. E ninguém gosta de estar a criar um filho para depois o ver morrer numa guerra de que não se vê o fim. Porque havia a ideia geral de que não era a guerra que podia resolver o problema. Não era a guerra. Seria a política. A política. Uma negociação hábil, enfim, e arranjou uma associação de Estados. Mas havia grandes forças que impediam que isso acontecesse. De modo geral, as forças de extrema-direita eram totalmente contra qualquer modificação na política de integração total do ultramar. E é isso, é essa necessidade de paz em África que origina diretamente a revolta militar de 25 de Abril. Mas com esse objetivo exclusivamente militar de acabar com a guerra, coincidem outros objetivos. Há outros grupos que o que querem é a restauração de uma democracia clássica burguesa, como antigamente, com todos os direitos, com os partidos, com votações. Há outros que querem uma revolução profunda, uma reforma de sentido de esquerda total. Por exemplo, o COPCOM, que é uma organização militar, mas que rapidamente se transformou numa força política e quer o poder da rua. Há muitos grupos, cada um quer a sua coisa e esses grupos não se entendem.
A primeira divergência é logo que no 25 de Abril é escolhido como Presidente da República o general Spínola. O general António Spínola era um militar de prestígio nas guerras do ultramar, era um homem de direita, sem dúvida nenhuma. Bom, esse queria realmente manter uma democracia de tipo clássico, não queria dar a independência às colónias, queria que se fizesse um referendo, o país tinha que se pronunciar, bom, mas tinha contra ele as forças de esquerda, queriam independência imediata. Isso origina um período de tensão muito forte, em que, a certa altura, resolvem prestar uma grande manifestação pública que devia trazer muitas centenas de olhares de pessoas a manifestar o seu acordo com a linha do general Spínola. Era a manifestação da maioria silenciosa. Eu estranho esta ideia de querer falar uma maioria silenciosa é esquecer que essa maioria é silenciosa. Quem é silencioso não fala. Aí muita gente ainda quis vir a Lisboa, mas o Partido Comunista deu ordem para cercar a cidade com barricadas e ninguém pôde entrar em Lisboa. O chefe de Estado, o Presidente da República, quando sabe disso, deu ordem ao Ministério do Exército e deu ordem ao Copcom para mandar retirar as barricadas. Foi completamente desobedecido, não retiraram barricada nenhuma e o general Spínola apresentou a renúncia ao seu cargo numa mensagem muito dramática que ele dirigiu à nação, anunciando que não era aquela a revolução que ele queria e que, portanto, não aceitava presidir aquele Estado. Foi substituído pelo general Costa Gomes, que se manteve até ao fim do período dos governos provisórios. O general Spínola tinha nomeado chefe de governo, o primeiro era o professor Adelino da Palma Carlos, também um democrata clássico. Mas também o professor Paulo Carlos não conseguiu governar e foi substituído pelo coronel de Engenharia Vasco Gonçalves. O coronel de Engenharia Vasco Gonçalves foi o presidente do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto governos provisórios. Só não foi do primeiro e do sexto. E durante o seu período, ele tentou, violentando os tempos, andando à expressa, fazer uma revolução profunda em Portugal, sentido esquerdista, sentido de sociedade sem classes. Ele tentou fazer isso enquanto o governo era provisório, enquanto não havia Constituição. Esse esforço foi particularmente intenso no verão quente, chama-se verão quente, ao verão do ano 1975, em que, como não havia Constituição, ele tentou impor medidas, a nacionalização dos bancos, das companhias de seguros, das companhias de navegação, todas as atividades importantes, produtivas, tudo isso foi nacionalizado. Ao mesmo tempo, no país estabeleceu-se um clima realmente de agitação, cercos do Parlamento, confrontações violentas e a noção de que realmente estávamos numa situação de crise grave, muito grave, claro que era muito grave. Entretanto, já se tinha dado a independência às várias colónias, sem qualquer contrapartida ou garantia dos bens e pessoas dos portugueses que lá estavam. Essa gente veio-se embora, os chamados retornados, perto de 500 mil de portugueses, abandonaram as suas terras de adoção e voltaram para Portugal a recomeçar a vida. É claro, 500 mil de pessoas que vinham realmente incomodadas, ofendidas, desiludidas e que ajudaram a fazer esse clima de hostilidade.
este clima febril, inquieto, que chega a parecer que está à beira de uma guerra civil, dura até ao 25 de novembro. 25 de novembro de 75, portanto, quase 2 anos. Aí, uma força militar comandada com muita energia pelo Tenente-Coronel Ramalhianes acaba com as unidades que querem realmente manter esse clima e impõe a ordem e a disciplina dentro das Forças Armadas. Isso dá-lhe um grande prestígio e faz com que nas próximas eleições presidenciais ele é escolhido para Presidente da República. Mas quando se fizeram as eleições constituintes, e se viu que realmente a maioria do país não votava em partidos de extrema-esquerda. Não. O país, apesar de tudo, queria uma solução moderada, uma solução central, centro-esquerda, PS, ou centro-direita, que era o PSD. Estas duas forças foram-se revezando no poder e instalou-se, pouco a pouco, o Estado de Direito, a democracia serena, com imensas dificuldades, mas são as dificuldades dos novos tempos. Em 1986, depois de negociações diplomáticas prolongadas, Portugal entrou na CEE, Comunidade Económica Europeia. Isso, é claro, que diminuiu a liberdade da ação do governo, ficamos subordinados às normas comunitárias da CEE, mas valeu-nos a solidariedade das nações mais evoluídas da Europa. Como sabem, hoje o presidente da União Europeia é um português, o Dr. José Manuel Durão Barroso. Essa escolha de Durão Barroso para presidente da União Europeia teve consequências grandes na política portuguesa, porque ele era o chefe do governo. Bom, o chefe do governo, desde que foi para a União Europeia, teve que largar o cargo que entregou ao vice-presidente do partido, o Pedro Santana Lopes. Ele esteve lá 5 meses, mas o Presidente da República não concordou com certos factos políticos e, portanto, dissolveu o Parlamento para novas eleições que deram como resultado o triunfo do Partido Socialista. Em 1 de janeiro de 2002, Portugal adotou como moeda nacional o euro. O euro que vinha substituir o escudo, que era a moeda portuguesa, desde 1911. Quem inventou o escudo foi o José Relvas, que já temos falado aqui. Cada euro equivale a 200 escudos. Mas isso teve, evidentemente, a repercussão na vida de cada um. Depois do general Ramalhianes, ocuparam a presidência da República o Dr. Mário Soares, que era líder do Partido Socialista, mas que, durante o processo revolucionário,
se tinha imposto pela coragem com que tinha impedido que Portugal resvalasse para uma ditadura de esquerda. É o célebre comício da Fonte Luminosa, um dos factos importantes dessa época. Depois, Dr. Mário Soares, ao tomar posse, declarou que ia ser presidente de todos os portugueses e cumpriu amplamente a sua promessa. Isso valeu-lhe ser reeleito com maioria de votos para um segundo mandato, e só não foi reeleito para um terceiro porque a Constituição não o permitia. Depois, a Mário Soares sucedeu o Dr. Jorge Sampaio, oriundo da esquerda democrática, que também foi reeleito para um segundo mandato, e depois seguiu-se o Dr. Aníbal Cavaco e Silva, antigo chefe do governo e apoiado predominantemente pelas forças da direita. É ele quem atualmente preside aos destinos nacionais. A política tem-se alterado numa rotação entre centro-direito e centro-esquerda. Atualmente é o centro-esquerda, Partido Socialista, que está no poder, presidida pelo engenheiro José Sócrates. Todos os partidos denunciam que estamos a viver e a atravessar uma crise difícil, uma crise em muitos aspectos, sobretudo económicos, enfim, e todos os partidos dizem que quando chegarem ao governo são capazes de resolver a crise. Bom, eu limito-me a desejar que isso aconteça o mais breve possível.